é reversível, mas o seu esforço vai ser muito maior. Né? Vocês não estão vendo, galera, mas o Alan, que está aqui no canto, é meu videomaker, então ele viaja comigo o tempo todo. A gente estava em Foz do Iguaçu semana passada e, cara, tem uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre consigo, usando os princípios do livro, eu sempre consigo antecipar minha passagem. E no balcão de embarque, que é um negócio absurdamente difícil. O que é isso? É o capítulo 3, que é o rapó. Aí eu falei, né? Ele viu fazendo isso várias vezes, ele já presenciou que funciona, eu falei, faça. Aí eu entreguei o bilhete na mão dele. Aí ele chegou pra mulher do caixa e falou, consegue antecipar pra mim? Aí eu olhei pra ele e falei, peguei o bilhete, Ju, poxa, eu sei que o dia tá puxado, mas a gente tá junto, o voo dele vai cair em Guarulhos e, poxa, o meu tá em Congonhas. Será que você consegue pra gente? Ela, cara, é outra parada, entendeu? Então, da maneira como você se preocupa, da maneira como você se comunica, você vai criar uma impressão e vai motivar a pessoa a querer fazer algo por você. Da mesma maneira, quando você demonstra que, cara, você tá focado em você, que você tá sendo egoísta, que você não tá preocupado, que você não tem o mínimo esforço para compreender quem tá na sua frente, vai ser mais difícil. Então, assim, depois que você instalou a impressão negativa, a reversão ela vai ser muito trabalhosa, mas é possível de ser feito. Só que o teu esforço vai ser muito maior. Mas por quê? Porque você tem que fazer um diagnóstico do estrago que você fez ou tem uma técnica que tem que fazer? É por conta dessa coisa do sistema 1 e do sistema 2. O teu cérebro, ele não é... O Harari explica que teu cérebro corresponde a 2% da tua massa corporal, mas consome 25% da sua energia metabólica mesmo enquanto você dorme. Então, o teu cérebro é uma máquina de queimar energia. O que você faz para queimar menos energia? Você tem uma memória buffer onde você tenta não processar nele. Então, por que a gente toma decisões ruins? Por que a gente toma decisões impulsivas? Por que quando você está com fome, você come mais do que deveria? Por conta desse sistema que está ali programado para economizar energia. Quando você instala no sistema 1 uma impressão negativa, eu vou ter que ter um esforço muito grande para desconstruir isso, porque ele é intuitivo e rápido, ele não é reflexivo, ele não é deliberativo que nem o sistema 2. Então, o esforço é muito maior. Dá para fazer? Dá. Mas assim, vamos lá, gente. Quem tá ouvindo o Primo Cash, entre ter que se esforçar para desfazer uma cagada, é melhor tu aprender a fazer direito e não precisar desfazer a cagada. Que às vezes acontece, né, cara? Por mais experiência que você tem, às vezes... E se fizer a cagada? Às vezes, né, velho? É importante entender. Eu já... Porque às vezes você tá, por exemplo, cara, sei lá. Às vezes, vamos supor, hoje a gente já gravou um podcast, já teve várias reuniões, tô gravando com vocês. Se alguém me chamar agora pra uma reunião importante de surpresa, cara, eu já vou estar mais desgastado, vou estar mais de saco cheio. Eu não sei se eu vou conseguir criar um rapport com a pessoa, passar uma boa impressão. Eu já tô descabelado, já tô fudido, entendeu? Se você quiser, a gente passa uma técnica pra você se energizar na hora pra passar uma boa primeira impressão. Mas segura que eu acho que já entra no segundo tópico. Qual que é o segundo? Já adianta pra gente. Que é corpo aberto e olhos nos olhos. Olhar no olho, né? Você passou um pouco disso já, que é a parte da postura, sorriso sincero, contato visual transparente, com confiança e conexão. Mas eu queria um pouco mais na prática, cara. O que seria essa postura? O que é um sorriso sincero? O que é esse contato visual? Porque eu já vi gente tentando fazer esse contato visual que fica um pouco constrangedor. Você fala assim, cara... Tipo assim, o cara não tá me cumprimentando com o olho do olho. O cara tá, tipo, do outro lado da sala me olhando. Assim, o que esse cara tá fazendo? Psicopata. Como que faz aí do melhor jeito possível? O que seria essa postura? É roupa? É vestimenta? Mas tem uma coisa que o Lucão falou que é muito importante. Se você pegar a fundo, né, você vai ver que no meio do livro eles citam um cara chamado Bandler. Né? Richard Bandler, junto com o John Grider, são os dois criadores da programação neurolinguística, que eram mestres do Tony Robbins. Todo mundo conhece o Tony Robbins, né? Que fala lá de como é que você se comunica melhor e como é que você usa essa comunicação para reprogramar o seu cérebro. Dentro da PNL tem um conceito chamado estado, que foi exatamente o que você falou. Cara, quando você sair daqui, você vai estar cansado, você vai estar num estado de baixo recurso, você vai estar num estado de pouca energia. Normalmente, quando isso acontece, essa mensagem tem a ver com a mesma coisa que a gente falou sobre você conduzir as pessoas para um lugar que você não sabe onde é. Pensa comigo, você saiu de casa, teu despertador não tocou. Você tem uma reunião importante 9 horas da manhã. Você desceu para pegar o teu carro está trancado pelo vizinho. Você teve que interfonar, o vizinho soltou o teu carro. Aí você saiu de cara, você sem querer bate na saída da tua garagem. Você vê estacionar, a tua vaga que você sempre coloca não tá. Você acha uma vaga 2 quadras depois e quando você tá saindo do seu carro, passa um ônibus e passa em frente à poça e te molha inteiro. Você chega, tem uma fila no elevador e você chega 15 minutos atrasado para a reunião. Como é que você vai se comportar na reunião? Qual vai ser seu estado? E era uma conta extremamente importante de um patrocinador relevante que você ia fechar. Como é que você vai estar? Você vai estar pé da vida, Você né? vai estar ferrado, velho. Você vai estar com uma cara de gasto, de tipo assim, velho. E estamos falando de 9h15 da manhã. Derrota. Você já nem começou o dia, você já tá derrotado. Você já foi vencido, já. Só que ao mesmo tempo,
o que a programação neurolinguística te ensina? E essa arma é muito poderosa e era um pouco do exercício que o Giovanni provavelmente iria propor. Cara, você lembra de um momento onde você fechou um importante contrato, onde você teve uma grande conquista, onde aconteceu alguma coisa que você falou, caraca, eu sou foda. Vocês conseguem pensar nesse momento? Sim. Então, eu consigo instalar uma âncora associada a esse momento onde você consegue resgatar as mesmas emoções e você vai pra reunião, cara, com recurso, com autoconfiança, com uma energia lá em cima, muito mais aberto para se conectar com o cliente. Então, a primeira coisa que existe dentro dessa conexão é uma linguagem interna. Porque se você entra inseguro, com medo, ou triste, ou num momento como esse, que aconteceu tudo errado, a chance de você desempenhar bem vai ser muito baixa. Então, quando você é intencional em relação a isso, e aí tem uma técnica na programação linguística, que são âncoras, que podem ser sinestésico ou auditiva. Então, você deve ter uma música que você escuta, você fica felizão. Você pode dar play nessa música antes de ir. Ou sei lá, todo mundo... A minha avó, por exemplo, fazia um bolo de laranja sensacional. Eu sinto o cheiro do bolo de laranja, eu lembro da casa da minha avó. Você pode instalar essas âncoras para jogar num outro nível. E para mim, o primeiro passo para você se conectar bem é você estar confiante, você estar seguro. Porque parte do que acontece no primeiro é o seguinte, quando você está inseguro, acontecem algumas coisas. Você fica mais trêmulo, você, tipo, bota a mão no bolso, você fica desviando o olhar. E esses microsinais passam essa percepção de, puta, esse cara não tá bem intencionado. Perde a confiança nos seus próprios argumentos, né? Pois é, você gagueja, aí você vai falar alguma coisa e você não tem certeza. Então, tipo, pra mim tem uma correlação com isso. E aí... E faz sentido? O que você falou do recurso, eu gosto de chamar essa técnica de espectro patronum. Você gosta de Harry Potter, Luca? Gosto. E você, Kaique? Gosto. Você gosta, Thiago? Gosto. Pô, top. Estou cercado de pessoas que até gostam. para dar uma ênfase aqui, gente, esse recurso é muito bom, principalmente para você que está entrando numa reunião para fazer uma apresentação e tá nervoso e preocupado e não tem a confiança que vai gostar. Ou se você tá cercado de dementadores, no caso, né? Porque assim, a gente vê muito hoje a galera fazendo apresentações sem passar a cabeça baixa. Por exemplo, Pouca energia, né? Você Fica, fica, aí, tipo assim, cara, nossa, vai. E só 7% é o que você fala, 93% é como você se comunica. Então, eu fui agora em Londres palestrar lá, inclusive abraço o pessoal do Enjoy Você Londres. desceu agora, né? Londres da década de 70, né? A gente vai chegar, não sei se tem ainda Londres dos o anos roteiro 20. falar de Aristóteles e Etos Patos Logos. Provavelmente deve ter aqui. Se tiver, a gente vai falar sobre isso. Mas lá eu tive a oportunidade de finalmente assistir a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu li o livro em 2016, cara. Vocês assistiram? Não. Eu li o livro em 2016 quando lançou, não tinha assistido ainda. E lá tem uns dementadores na peça. O dementador, ele passa voando no palco, assim, e no público. Você fica com medo do dementador. É meio louco. E pra quem assistiu Harry Potter, vai lembrar que existe o Dementador, que é basicamente toda a maldade em pessoa, o Dementador. E o Dementador, ele é uma criatura tão do mal que quando ele está no ambiente, o ambiente fica todo frio, gelado, você fica triste, ele suga a sua felicidade. E a verdade é que na nossa vida, a gente, às vezes, parece estar na presença de um Dementador. E para proteger o Harry, um professor de Hogwarts ensina a ele a se defender do Dementador, que é um feitiço chamado Spectro Patronum. Ele fala, olha, para você se defender do Dementador, você precisa de uma memória feliz. Mas não é qualquer memória feliz. É a memória feliz mais poderosa que você conseguir. Olha só, na era da inteligência artificial, você não vai mais perder dias ou semanas aí para construir o seu site, tá? Com a inteligência artificial da Hostinger, você digita lá a sua ideia e o seu site vai ficar pronto na hora. E depois de pronto, ó, você pode personalizar tudo diretamente na página, sem complicação, tá? É bem tranquilo. Você pode aproveitar esses preços especiais por tempo limitado, então é só você acessar aqui o link na descrição, QR Code na tela, e vá logo. Você tem aqui um cupom de 10%, cupom PRIMO. Você coloca cupom PRIMO, você tem 10% aí para você usar nos serviços da Hostinger, beleza? Não perca tempo, faça o seu site na hora.